Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu vou fazer um vídeo explicativo para como fazer fechamento e montagem do arquivo para geração da impressão do DTF-UV, tá ok? Lembrando que a boca da impressora é 30 centímetros, mas só que a gente trabalha com 28 centímetros de largura, tá? No máximo 28. Dentro dessa área você pode trabalhar com qualquer tamanho, só que você vai perder espaço de impressão se fizer muito pequeno, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Primeira coisa, abrir o Corel, arquivo novo, né, que é o que eu fiz aqui, tá? Aí eu vou configurar a unidade de medida que eu vou trabalhar. Eu gosto de trabalhar em milímetros. Eu posso deixar em 280 de largura, tá? Ou em centímetros. Eu vou trabalhar em centímetros que vai ficar mais fácil para a gente ver aqui, analisar. O que eu vou fazer? Vim em largura, colocar 28, dar um Enter. A página foi ajustada em largura de 28 centímetros, né, a nossa área de trabalho. Aí o que você vai fazer agora? A altura é indiferente, tá? A altura, como a impressão é feita em rolo, é um rolo que ele tem mais de 100 metros, tá? Cerca de 100 metros aí no tamanho dele. Então você pode fazer a altura que você quiser, vai depender da sua imagem e do seu trabalho. Aí os valores vão diferenciar de acordo com a altura, tá? Não com a largura. A largura vai ser sempre padrão. Então, eu vou colocar aqui uma imagem, vou vir em arquivo e importar, só para dar um exemplo. Eu tenho aqui 3 imagens prontas, eu vou colocar um gato sem fundo, que é um PNG, tá? Uma imagem PNG que eu tenho. Vou importar. Tá aqui. Eu vou dar um exemplo primeiro com ele, tá? Com esse PNG sem fundo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um... Sempre eu coloco um retângulo no tamanho da imagem completa, eu poderia clicar aqui, né, no retângulo, vir, selecionar e escolher onde eu quero. Só que aí não vai ficar na medida correta. Vou dar um Ctrl Z para voltar, tá? Eu faço assim, eu dou 2 cliques no retângulo, aí ele já preenche a minha página toda com ele, tá? Aí eu vou fazer o quê? Pego a setinha de volta, venho aqui e escolho uma cor de fundo. Qualquer cor que você achar melhor trabalhar. Que não fique muito próximo ao desenho para não confundir. Por exemplo, se eu colocar uma cor muito próxima, ó, não vai ficar tão aparente. Eu vou colocar um azul, um ciano aqui, de fundo. Só para a gente conseguir ver a imagem. Vou dar um zoom nela e vou mostrar para vocês uma coisa no trabalho com PNG. Se você der muito zoom, pode ver que ela tá, a gente chama estourada, né? Imagem estourada, ó. Ela vai aparecer os pixels da imagem, tá vendo? Sem resolução. Ou seja, se você der muito zoom, no tamanho que você está trabalhando, tá ótimo, tá? Para impressão. Você só não pode ver ela muito deformada, senão ela vai ficar ruim na impressão também. Do jeito que mandar, ela vai ser impresso, tá? Olha. Eu vou colocar ela aqui no cantinho e você pode reparar que ela praticamente não tem fundo, né? Ela está totalmente transparente, ó. Embora ela seja um quadrado praticamente aqui, um retângulo, né? A borda da imagem, ela não tem fundo, tá? Então, o que vai ser impresso? Apenas o que está na tela, apenas o desenho. Lógico que depois eu vou deletar esse fundo, tá? O fundo está aqui azul só como referência, para eu conseguir analisar a imagem, tá? Agora eu vou importar uma outra imagem do mesmo gatinho, só que com fundo branco. Ela tem um fundo branco nela. Olha aqui. Mesma coisa, tá? PNG. Procure trabalhar com PNG, tá? Ou, de preferência, imagens em vetores, que tem melhor qualidade. JPG não vai ter uma qualidade legal, ela tem que estar salva em alta qualidade para ela estar legal em JPG. Mas normalmente você vai ter fundo, né? E você não vai ter uma resolução legal não em JPG. Procure trabalhar com PNG se for trabalhar. Essa daqui, o que ela vai imprimir? A impressora ela imprime em branco também. Então, essa primeira imagem que eu estou mostrando no cursor do mouse, ela vai imprimir todo o branco, né? Por baixo da imagem inteira, mesmo que não esteja aparente branco na tela. A impressora faz um fundo branco na imagem inteira. Depois ela imprime o colorido em cima, tá? Em CMYK, que são as 4 cores, tá? Preto, magenta, yellow, que é o amarelo, e o cian, que é esse azulzinho, né? Mais clarinho aqui, tá? O ciano. Então, ela vai usar essas 4 cores em cima do branco. Aqui também, tá na segunda imagem. Só que ele vai jogar um branco com um contorno mais externo aqui, ó. Qual a vantagem? A vantagem na hora de você colar, se você colar essa primeira imagem, se tiver
Por exemplo, olha, essa barbatana do gato aqui, esses bigodinhos do gato. É bem fininhos, tá? Imagens muito finas, na hora que você destacar ela para fazer a colagem, pode ser que seja difícil de você colar, dele ficar no objeto, essas partes finas. O restante que está tudo junto fica fácil, tá? Mas as partes muito fininhas ou muito pequenininhas, às vezes pode ser que volte junto com a sua máscara, com o plástico que você está tentando remover. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que ficar tentando remover o plástico e passando a unha, o dedo, né? Voltando o plástico e depois removendo, para que isso não seja removido junto, tá? Aí tem que ser colado com muito cuidado. Agora, imagens assim, ó, que nem essa segunda imagem, tem mais vantagem, tá? Porque na hora de você colar, ela é uma imagem só. Tá vendo que o branco, ela fixou tudo junto, ó? Ela fica uma coisa só, um fundo branco. Ela aumenta a área de colagem. Então, toda essa parte branca vai ficar também no adesivo. Fica mais fácil de destacar, só que vai ficar com um fundo branco, né? Contorno branco, tá? Mas ambos dá certo, tá? Só toma cuidado com partes muito fininhas. Uma coisa que eu quero ensinar vocês a colocarem esse fundo branco na imagem, caso ela não tiver. Porque às vezes, ó, tá vendo? Às vezes pode estar vazado, por exemplo, a bolinha do nariz pode estar vazado, pode ter alguma área vazada que fica transparente, não fica branco, e você quer preencher de branco o fundo da imagem. Então eu vou fazer assim, ó, vou deletar a segunda. Vou pegar essa primeira, eu vou duplicar ela, Ctrl D, né? Dupliquei ela, tá? Lembrando que eu estou usando o CorelDRAW, tá? Aí o que eu faço? Primeiro eu vou ter que converter ela em vetor, tá? Fazer ela virar um vetor, porque ela é uma imagem, ela é um PNG, tá vendo? O que eu vou fazer? Bitmaps, rastreio de contorno, poderia ser também um rastreio rápido, que ele faz mais rápido, só que perde qualidade. Eu vou em rastreio de contorno, clipart, aí aqui ele vai me dar a prévia, antes, em cima, né, como PNG ainda, e depois como ela vai ficar como vetor. Aqui em detalhe você ajusta, menos detalhes, olha embaixo, como que ela fica com poucos detalhes, você vai aumentando os detalhes, olha a imagem de baixo. Repara que ela vai melhorando os detalhes, tá? Aí você escolhe onde você acha melhor. Eu vou colocar aqui, já está ótimo, tá? Todos os detalhes estão preservados, né? Referente à imagem original, sempre olha aqui, né? Se todos os detalhes estão copiados, preservados, aí você ajusta no detalhe ou sua visualização. Aqui eu mantenho o quê? Mesclar adjacente, remover sobreposição. Eu gosto de agrupar cores, porque ele vai pegar os brancos e agrupar tudo que tem branco, ele vai agrupar tudo que tem amarelo, ele vai deixar tudo agrupadinho por cor. Ok? Ele vai criar um vetor em cima da outra imagem. Tá? Nesse caso ele não criou porque eu coloquei lá apagar a imagem original. Ó, ela já apagou a outra e criou o vetor para mim. Pode ver que elas são idênticas, só que olha a diferença de qualidade. Olha os detalhes do PNG e agora olha os detalhes do vetor no mesmo local. Olha isso. Perfeito, né? Pode dar alguma diferençazinha de ficar um pouquinho torto, fora, tá vendo? Alguns contornos, você pode ajustar isso. Eu não vou ficar explicando em detalhes aqui, mas na impressão você não vai nem notar, tá? Praticamente não vai nem perceber, porque são detalhes muito pequenos. Mas olha a diferença disso, né? Eu vou até espelhar essa imagem para você conseguir ver a diferença dela para outra, tá? Espelhando a imagem horizontalmente, vou alinhar elas para você anotar. Olha a diferença da esquerda, que é PNG, e da direita, que é vetor. Tá? Vetor tem bem mais qualidade, tá? Fica perfeita a impressão dela. Vou voltar ela aqui para espelhamento normal. O que eu vou fazer? Para mim colocar um fundo branco, tem que usar vetor. Tá? Não dá para mexer aqui no JPG. Aqui, se eu mexer no JPG, ele vai fazer um fundo branco no quadrado inteiro aqui. Eu vou fazer no vetor. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar ela, tá? Vou deixar de lado essa PNG aqui e vou trabalhar com o vetor aqui, as duas em vetores. Vou pegar essa segunda primeiro. Como ela está em vetor, olha, eu posso colocar uma cor no vetor inteiro, tá? Vou colocar, por exemplo, vamos colocar já o branco. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na ferramenta de sombra e vou aplicar um contorno. Aqui está selecionado sombra, que foi a última que eu usei, tá? Mas eu vou vir aqui em contorno, ó, nessa ferramenta e venho em contorno. Aí aqui em cima,
eu vou selecionar contorno externo do objeto, que eu quero fazer o contorno por fora e não por dentro. Aqui o tamanho do contorno e aqui a cor do contorno, já está branco. Tá, eu poderia colocar outra cor qualquer aqui. Eu vou deixar no branco mesmo. Aqui eu vou aumentar. Vamos colocar aqui 1 e dar um Enter. Tá, muito grande, tá vendo? 1 centímetro é muito grande. Então eu vou diminuir um pouquinho. Ó, eu vou diminuindo até eu ficar com um contorno legal no objeto aqui. Vamos deixar em 0,1 aqui. Um contorno bem fininho, ó. Tá? No objeto. Aí o que eu vou fazer? Eu seleciono a setinha de novo, ferramenta de seleção. Clico nele e dou Ctrl U e Ctrl K. Tá? Se não for, você seleciona de novo. E dá... Nesse caso, desculpa, nesse caso nem precisa, tá? Separar a borda. Pode manter, porque eu fiz no objeto inteiro, não tem problema. Mas olha isso. Tá vendo? Já ficou pronto praticamente a borda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto, colocar em cima do outro, só que antes eu vou colocar ele para cima, ele está embaixo, tá vendo? Vou clicar com o direito, vou vir ordenar para a frente da página. Ou o atalho Ctrl Início ou Ctrl Home. Tá? Ele veio para frente. Aí eu posso posicionar em cima da borda, ou simplesmente eu seleciono ele, seguro o Shift e seleciono a sombra. Aí eu vou digitar E e C, que ele vai alinhar tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E já vai posicionar um em cima do outro. Olha aqui, vou dar Ctrl Z para voltar, só para você notar. Aí eu seleciono os dois, né? Eu pego a seleção de tudo aqui, ó, clicando fora, porque se eu clicar aqui e arrastar, vai arrastar o azul, mas eu posso até tirar. Seleciono os dois, com o direito, agrupar. Ou atalho Ctrl G. Quando você aprende a usar os atalhos é mais rápido, tá? Ctrl G. Agora eu vou voltar aqui na tela, só para você notar, olha aí. Aí ele ficou com um fundo branco, a impressora vai imprimir um fundo branco e o colorido em cima. E também continua em vetor, olha lá, não distorce. O vetor ele é legal porque você trabalha assim, ó, deixa eu mostrar a diferença para quem não conhece. Se você aumentar a imagem, ela aumenta os pixels, você perde pixels, olha. Tá vendo? O vetor, ele usa padrões matemáticos para calcular. Então, ele sempre vai aumentar o número de pontos do vetor. Você pode aumentar o tamanho que você quiser. Olha lá, o vetor, ele nunca vai perder qualidade, tá? Tanto diminuir quanto aumentar, tá? Ele nunca vai perder qualidade no vetor. Então, essa é a diferença. E eu vou importar, agora eu tenho aqui o PNG, o vetor, né, com fundo branco. Eu vou importar agora uma que já está em vetor. Eu não precisei vetorizar, igual eu fui lá naquela hora em bitmap, né? Ó, gato vetor aí. Aí normalmente é um padrão de vetor, tá? Se você procurar no Google, arquivos aí, ponto aí, não é IA não, é aí, hein? Aí ele tem em formato de vetor, tá? Importar, olha aqui, já importa em vetor, tá? Você não precisa vetorizar. Olha, já está todo em vetor, ó. Então aqui já pode ajustar, trabalhar com ele, que é mais fácil do que ter que transformar aqui bitmap em rastreio e virar vetor, tá? Mas tem as duas formas aí, só para vocês verem as diferenças. Depois eu vou fazer um outro vídeo, imprimindo esse gatinho. Eu vou imprimir ele tanto aqui, sem fundo branco e com fundo branco. Vou mostrar ele na impressora e vou mostrar colando no copo, tá? Para vocês verem a diferença de como fazer a colagem. Então, só para finalizar, largura sempre 28 centímetros, tá? Da folha. Não é largura do objeto aqui. Se você selecionar o objeto e mudar, ó, 20. Ele só vai mudar o objeto, tá? Selecionar aqui a área de trabalho e seleciona 28. Digita e Enter. E verifica se está em centímetros. Se estiver em milímetros, vai ser 280. Vou voltar para milímetro. Olha lá, 280. Essa é a largura máxima. Aí o que eu faço? Em vez de eu ficar posicionando aqui, porque eu posso fazer assim, ó, eu posso mandar só um na página. Só que eu vou perder toda essa área branca aqui. Tá? Vai ser cobrado do mesmo jeito. Então, eu vou posicionar na página de maneira que eu aproveite o maior espaço possível. Você pode posicionar imagens menores aqui, ó, não tem problema nos vãos vazios, tá? Só que, aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os três, dar um E para alinhar todos na vertical. Eu quero colocar bem na borda da página. Pode começar bem na borda, tá? Não tem problema. Porque 28 eu já tenho margem de 2 centímetros na minha impressora configurado.
Eu vou colocar de novo aqui 2 cliques, um retângulo. Aí eu vou pegar o primeiro gatinho. Ó, tem que selecionar o gato, não o retângulo, tá? Eu vou até jogar esse retângulo para baixo, ordenar para trás da página, para não ficar atrapalhando. Ó, cliquei no gatinho, seguro o Shift e seleciono o retângulo. Aí eu vou digitar Left, L, ó, do teclado. O L já alinha aqui o objeto. Agora eu quero alinhar Right, aqui na direita, tá? Seleciono o gatinho, Shift, seleciono o retângulo, R. Olha lá, já alinhou à direita. E aí eu seleciono os três. Aqui, se eu selecionar o do meio, e com o Shift o retângulo, C é ao centro. Olha lá, ele já alinhou ao centro. Vou pôr até aqui para vocês verem. Ó. O gatinho, mais aqui, C, olha lá, ao centro. Agora eu quero alinhar todos na vertical. Seleciono os 3 gatinhos. E, tá? Olha lá. A tecla E vai alinhar na vertical. Então, selecionou o gatinho, o retângulo que eu fiz, Left, L. O gatinho da direita, retângulo, R, Right, né, alinhamento à direita. O gatinho do meio, o retângulo C, Center, né, alinhamento ao centro. Os 3 gatinhos juntos, E é o alinhamento vertical, tá? Pode ver que ele vai ficar aqui no alinhamento perfeito, vertical no centro. Então é isso. Não esqueçam, ó, eu vou pôr até uma cor para vocês verem. Não pode salvar assim, tá? Senão vai ser impresso com esse fundo azul. Cliquem no fundo depois que acabar de trabalhar e deleta ele. Aí o que eu vou fazer? Selecionar os 3 gatinhos que eu quero imprimir, dar Ctrl G para agrupar. Não é obrigatório, mas eu estou agrupando, eu prefiro, porque aí dá para movimentar os 3 juntos, tá? Então, o que eu vou fazer? Seleciono todos os objetos que eu tenho na tela, olho aqui a minha altura, que é 92.5, né, 92,5. Então, eu vou colocar uma tela de trabalho de 93. Vou arredondar para cima. Se os meus gatinhos têm 92,5, eu clico aqui fora e coloco 93. Dou um Enter. Olha lá que a minha tela foi reconfigurada para 93, pode reparar aqui. Seleciono os gatinhos, que são meus objetos, né, que já estão agrupados. Pressiono P. A P centraliza no centro da página. É atalho, tá? P é centro da página. Olha lá. Alinhou ao centro da página. Verifica se não está nada fora, se não tem fundo. Tá? Eu quero conferir de novo se não tem fundo nos meus desenhos. Tá? 2 cliques no retângulo, coloco uma cor, olha lá, não tem fundo. Então, perfeito, vai sair só os desenhos impressos. Deleto o fundo, não esqueçam. Depois eu vou arquivo, exportar para gerar um PDF. Ou aqui também gera, ó, exportar, o atalho é Ctrl E do teclado, e tem aqui também exportar em PDF. Mas eu vou arquivo, exportar. Eu vou selecionar onde eu quero, tá? Por exemplo, lá na minha pasta downloads, eu vou selecionar aqui PDF, que provavelmente não vai estar, né? E vou dar um nome e salvar. Mas antes, só lembrando de uma coisa, eu vou mostrar um detalhe a mais para vocês, tá? Na impressão de PDF. Vou colocar o fundo, vou pegar de novo aqui os meus gatinhos, vou deletar esses aqui, e vou deixar um em vetor e vou deixar um em PNG, tá? Vou mostrar só um caso, se vocês tiverem sombra ou algum efeito, olha, efeito de sombra. Eu vou clicar no meu gatinho e vou arrastar, vou criar um efeito de sombra nele, deslocado aqui, olha o efeito de sombra. E vou fazer a mesma coisa nesse outro, no vetor, tá? Então tá aqui, ó, deixa eu aumentar a sombra para aparecer melhor aqui. Meus efeitos de sombra criados, tá? Nos meus desenhos. Eu vou pegar o meu PNG, eu não posso mandar assim, não posso exportar assim, tá? Que não dá para fazer esse degradê na impressora de DTF. Porque ela vai tentar jogar um fundo branco e ela não consegue fazer degradê, ela não consegue diminuir o branco aqui, ela vai jogar um branco puro aqui, tá? Ela não consegue degradês. Então, quando tem degradê, algum efeito, é sempre bom você selecionar o objeto ou os objetos da tela, vir de bitmap, converter em bitmap, você vai deixar a maior resolução possível, mas 300 está ótimo, tá? 300 dpi para impressão está ótimo, mas se quiser colocar mais, pode colocar, o seu arquivo vai ficar mais pesado, lembrando, quanto maior o dpi. Cor, salve em CMYK, tá? 32 bits aqui, CMYK para impressão. Suavização de serrilhado e fundo transparente, não esqueçam, fundo transparente para garantir. Eu vou dar um ok só para vocês verem. Ele fala que você vai remover o controle de sombra do objeto. Olha aí. Deseja? Não tem como não, tá? Não vai converter em bitmap, precisa converter.
Nesse caso aqui de sombra. Sim, olha o que aconteceu. Perdeu a sombra. Agora eu vou fazer isso no vetor. Bitmap, converter em bitmap. 300 dpi também. CMYK. Suavização de serrilhado. Fundo transparente. Ok. Deseja converter? Sim. Olha lá. Também perdeu, tá? Então, você perde, muitas vezes, esse efeito. Esse efeito de fundo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Se você conseguir, tem alguns objetos que ele acaba convertendo, tá? Ele acaba convertendo. Mas se não conseguir, vai perder, porque ela não imprime. Converteu em bitmap, se você também tiver um texto, olha aqui, meu nome, eu tenho um texto aqui, tá? Vou dar um exemplo de texto para vocês. Eu tenho um texto. Você não vai somente ir lá em arquivo, exportar e salvar em PDF. Você primeiro vai selecionar aqui, você vai clicar com direito e vir em. Você vai selecionar converter em curvas. Aqui, ó. Converter em curvas. Ou Ctrl Q, eu já faço direto pelo atalho Ctrl Q, tá? Tem também lá no menu, tá? Para você converter lá em cima, você vai lá e converte. Vou dar Ctrl Q. Olha, a partir do momento que você converteu em curvas, você não edita mais o texto, tá? Ele não é mais editável, ó. Tá bom? Ele vira uma imagem. Ele vira um vetor, na verdade, tá? Ele vira um vetor que não é editável. Você consegue mexer em tamanho, medida, ajustar, mas não consegue mais alterar a escrita. Então, se você converter em curvas, lembra, se você for alterar esse arquivo futuramente, primeiro salvar ele com o formato do CorelDRAW, CDR, e depois você converte uma cópia desse arquivo em curvas e salva como PDF, né? Converteu em curvas, transformou em bitmap, né, que nem eu ensinei aqui, converteu o texto em curvas, apagou o fundo, confirmou se está transparente, se não está vazando para fora, para cá, né, se está dentro da área de trabalho para não cortar, confirmou que está em 28 centímetros, arquivo, exportar, vou selecionar em downloads, meu arquivo. Você dá o nome que você quiser aí no arquivo, tá? PDF, né, lembrando PDF, exportar. Aqui ele vai te pedir algumas configurações. Em geral, você vai colocar aqui. Você pode selecionar o PDX4. Se você tiver sombras e não quiser converter como fundo, salva como o X1, X1A, tá? Se não, se tiver essa opção aqui, sempre salva nela, que é melhor, tá? No CMYK aqui, ó, no 4. Seleciona ela. Aqui embaixo também, compatibilidade com ela. Aí você vai vir em objetos, garantir que exportar todo o texto como curvas esteja selecionado, porque caso você tenha esquecido de criar em curvas, Ctrl Q aqui no texto, ele já vai exportar para você em curvas aqui, todo o texto do documento, tá? Porque se você não fizer isso, quando você mandar para mim o seu documento, se você mandar só em fonte normais, quando eu abrir aqui, ele vai substituir pela primeira fonte que ele encontrar mais próxima. Ele não mantém o padrão do seu documento. Aí pode estar diferente do seu, tá? Na hora de eu imprimir pode ficar diferente do seu. Então sempre exporte o texto como curvas e converta em curvas lá Ctrl Q que eu te ensinei. Ok, tá? Aqui é só isso, tá? Mantém exportar em curvas e o geral sempre o PDF X4 aqui, tá? Só isso. Aqui você vai ver, lógico, se você quer só essa página, né? Só essa abinha aqui. Ou se você quer documento atual, ele vai converter, verifica se não tem mais abas aqui, senão ele vai criar várias páginas no PDF, tá? Eu tenho só uma, vou deixar documento atual mesmo, ok. Ele está exportando o PDF, aí se eu for lá nos meus downloads, eu vou ver o meu arquivo criado aqui, tá? Dou 2 cliques, só para confirmar. Olha, seu arquivo está ok. Aqui aparece como fundo branco, lógico, porque é em PDF, mas quando eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Ele não vai ficar em PDF. Vou abrir um arquivo novo só para vocês verem aqui. Vou pôr um fundo aqui, ó, e vou importar aquele arquivo para o meu Corel, que eu salvei. Meu arquivo. Ó, ele já está perguntando para mim se eu quero importar como curvas. Ok. Vou clicar aqui. Olha lá. Perfeito, tá? Eu importei e o arquivo veio perfeito, sem problema nenhum. Do mesmo jeito que você salvou lá, tá bom? Então,
esse é o jeito correto de salvar no CorelDRAW um arquivo para impressão de DTF-UV. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e siga o nosso Insta, @PrintWayBrindes, e continue vendo os nossos vídeos.